Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Sueli, da Unidade Escolar João José Batista, e juntamente com os professores Antônio Valdemar e o professor Teodoro, vamos trabalhar esse mês o emprego dos porquês. Como vocês já devem ter percebido, existem 4 maneiras de você escrever a palavra porquê. Então, é preciso conhecer um pouco de cada uma delas para que você possa diferenciar a escrita de cada uma delas. Quando você for escrever, é preciso bastante atenção. Então, eu quero saber quando é que nós escrevemos porquê junto, porquê separado, porquê junto e com acento, porquê separado e sem acento. Então, vamos iniciar pelo porquê separado, né? Então, como e quando escrever dessa maneira? A forma porquê é a sequência de uma preposição por e um pronome interrogativo que equivale a por qual razão ou por qual motivo. Então, quando você trabalhar ele dessa forma, que você poder substituir por qual razão ou qual motivo, você vai escrever ele separado e sem acento. Então, exemplos. Desejo saber por que você voltou tão tarde para casa. Então, desejo saber qual a razão, qual o motivo você voltou tão tarde para casa. Por que você comprou este casaco? Então, qual o motivo, qual a razão de você comprar este casaco? Então, quando eu posso fazer essa substituição por qual razão, por qual motivo, então eu vou escrever porquê separado e sem acento. Agora já o porquê junto. Quando que nós trabalhamos o porquê junto? A forma porquê é uma conjunção, equivalendo a pois, já que, uma vez que e como. Ele costuma ser utilizado em resposta para a explicação ou causa. Então, quando você vai responder a uma pergunta, você vai utilizar o porquê junto e sem acento. Exemplos. Vou ao supermercado porque não temos mais fruta. Alguém pergunta, por que você vai ao supermercado? Você responde, vou ao supermercado porque não temos mais fruta. Você veio até aqui porque não conseguiu telefonar? Então, aqui são as maneiras de você escrever o porquê junto e sem acento. Então, quando é que nós escrevemos o porquê junto com um acentozinho circunflexo? A forma porquê representa um substantivo, que significa causa, razão, motivo. E normalmente surge acompanhado de uma palavra determinada, ou determinante. Qual é essa palavra? Um artigo, por exemplo. Aí eu usei exemplo aqui, ó. Não consigo entender o porquê de sua ausência. Olha só, ó, o emprego do artigo, ó. Determinante. Existem muitos porquê para justificar essa atitude. Muitos. Você não vai à festa? Você não vai à festa? Diga-me ao menos um porquê. Então, existe a palavrinha determinante antes. Então, quando isso acontece, você escreve o porquê junto e com o acento. Aí nós temos o porquê separado e com acento. Então, caso surja no final de uma frase, imediatamente antes de um ponto final, de interrogação, de exclamação ou de reticências, a sequência deve ser grafada porquê separado e com acento. Pois devido à posição na frase, o monossílabo que passa a ser tônico. Exemplo, estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Ó, no final da frase. Será deselegante se você perguntar novamente por quê? Ó, ponto de exclamação, aqui o ponto de interrogação. Eu poderia ser usado quando você trabalha a reticência. Então, aqui um pequeno resumo de como você trabalhar. Porque separado, você vai utilizar para fazer perguntas. Porque junto, você vai utilizar justamente para responder. Porque separado com exemplo, com acento, utilizado para fazer perguntas no final da frase.
E porque junto com acento possui função de substantivo, sinônimo de motivo. Então, aqui é a mesma coisa de eu dizer motivo. Aqui tem um pequeno exercício para vocês verem como trabalhado. Ó. Por que você não paga a conta? Ó, em perguntas. Então, por que separado? Não pago porque estou sem dinheiro. Então, por que junto, resposta. Não sabemos o porquê da revolta, o substantivo ou o artigo aqui. É difícil entender porque ele teria dito tudo aquilo. Então, no caso aqui, é por qual você poderia substituir por qual razão, por qual motivo. Então, ele é separado também. As ruas porque passamos estão alagadas. Pelo qual motivo passamos estão alagadas. Você quer ir ao Parque Ipanema do dia 1º de maio? Por quê? Ó, no final de frases interrogativas. Por que você quer saber? Pergunta. Você quer saber por quê? Não lhe direi porquê. Então, aqui é o porquê, no final de pergunta, e não lhe direi porquê, que é o motivo. Eu sei a razão porque as fotografias não foi revelada. Então, o motivo pelo qual. O ideal porque lutamos é elevado, pelo qual lutamos é elevado. Você escreve mal porque exercita pouco. Então, a resposta. Por que ela ri tanto? Então, em começo de perguntas. E obrigada pela atenção.